sobre o mercado, assim, o Corinthians fez esse ano. Era uma clara, assim, embora o Corinthians tenha perdido alguns jogadores que não planejava perder, existia, o próprio presidente deixou isso muito claro, uma tentativa de reformulação completa do futebol, dos jogadores e tal. Em que pese essas questões não planejadas, você acha que ela foi feita de uma maneira boa, ruim? E a grana que ele se dispôs a gastar na crise que ele já sabia, e ele disse que era muito maior do que ele imaginava. Sim. Como que vocês veem isso? E lembrando que tem alguns contratos de jogadores que o Corinthians contratou que correm risco de transfer ban, o Félix Torres. Porque o Garro, ele negou hoje do Garro, então é importante a gente trazer a palavra oficial, né? Mas o Félix Torres, de fato, o Corinthians está alguns dias atrasado e o Santos Laguna, sabendo dessa reputação do Corinthians, pretende levar a FIFA. Quanto à reformulação, cara, eu acho que ele montou um elenco coeso, levando em conta que ele fez em uma janela. Tá? O Corinthians começou o ano com 14 jogadores. Eu avalio com um bom mercado dele. E o que eu acho que ele tinha que ter feito era o seguinte: a mensagem pro torcedor é não vamos montar um time para ganhar tudo, como ele falou. Claro. E sim, vamos começar uma reformulação. Você não faz reformulação em uma janela. Ele já falou que ia bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. Cara, às vezes o Corinthians montando essa base, quem sabe, o Yuri começa a fazer gol pra caramba e tá fazendo, o Coronado aí contrata mais uns pontuais. Podia montar um time legal. Eu acho que ele gastou errado, Luiz. Talvez. Para um time que não tem grana, também, tu não pode ter dois meias caros como o Garro e Coronado. É só bom ressaltar também que esses 130 milhões, eles são em 4 anos, né? São parcelados. Não, e aí assim... É foda, né? A gente que é torcedor acaba às vezes querendo botar o nosso time no meio de um monte de coisa que não tem que botar. Mas hoje eu tava vendo a patética entrevista do Alexandre Galo, né? Mas uma das coisas que ele falou é verdade. Ele falou assim, olha, a gente foi finalista do Campeonato Paulista e a janela do Paulistão... A gente não gastou R$1. É claro, são circunstâncias, nos caiu. Você exige outras coisas de um time que tem uma folha salarial diferente, o time tem uma receita diferente. Mas é possível, às vezes, você fazer boas janelas gastando pouco. Eu lembro do Grêmio, que o Grêmio demorou acho que alguns anos para ter uma primeira, com o Romildo, para ter uma primeira contratação que ele botou valor. O Grêmio montou boa parte do time campeão da Libertadores 2017 sem gastar R$1 em transferência. Às vezes você tendo uma folha de pagamento alta, mas você não gastando com dinheiro de transferência. Você gastar 130 milhões nessa situação que o Corinthians está, independentemente de ser bons ou não os jogadores, é razoável pro que o Corinthians como o Augusto planeja o Corinthians como clube, sabe? O Corinthians ele fez a janela sem um executivo de futebol, né? Exatamente. Em fevereiro. Era o Rubão. Era o Rubão junto na contratação. Querendo ou não, é um sócio do clube, ele não é um profissional da área do futebol. Luiz, o Corinthians gasta quanto em Mateuzinho e Pedro Raul? 21 milhões no Mateuzinho e 25 no Pedro Raul. Os dois reservas. Não, um time quebrado gasta... 46 aí. Quanto tempo de contrato, Pedro Raul? 4 até dezembro de 2028. Qual salário? Cara... Salário 28? Putz, deve ficar na casa dos 400. Até dezembro. Pedro Raul tem contrato até dezembro de 2028. E deve sair nessa janela. Que isso, cara. Não. Mas assim, 400 mil, não é tão... Mas soma esses 400 mil com o 13º e reajuste que vai ter até 2028. E às vezes você pensa que você tem alguém na base que vai ganhar 30. E aí os destaques da temporada são o Breno Bidon e o Wesley. É isso mesmo. Ok, tá, o Garro tá lá, o Ranieri foi uma boa... O Yuri que já tava lá. O Ranieri foi uma boa contratação do Cuiabá, fez um campeonato muito pro padrão do Cuiabá, muito bom, e ele chega, o Ranieri tá jogando bem desde que chega no Corinthians do Mano Menezes ou do Antônio, ele tá jogando bem. O Rodrigo Garro ainda tem que ajustar algumas coisas, mas os zagueiros que vocês gostam do Félix Torres? Eu acho que tem coisas boas. Eu acho que tá já acho limitado. Assim. Gente, só interromper, vocês têm um banheiro aí, tô precisando ir. Claro, vai lá, por favor, cara. Cara, eu avalio como uma temporada boa do Félix. Boa do Félix. Ele ainda tem alguns... dá algum apagão nele durante o jogo, mas ele é um cara de muita capacidade. É um zagueiro titular da seleção do Equador. O lateral esquerdo não consegue jogar, né? O gringo também, né? Foi relacionado hoje pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Eu sempre falo Rodrigo Palácio, porque eu lembro do cara do Boca. Esse era excelente. Palácio. Foi relacionado, aí veio o lateral que era do Goiás, o Hugo, que é um lateral nota 5,5, 6, sempre.
Então o Hugo dificilmente ele vai ter uma partida na 7,5, 8. Ele já teve partidas nota 3,5, mas ele tá numa regularidade. Eu tenho um amigo que fala que o Hugo é irritantemente regular. Então ele vai ser sempre aquilo. Mas ele tá lá se defendendo. Tem o Coronado. A grande expectativa do torcedor corintiano hoje é Igor Coronado. Porque o gol que ele fez é o gol mais lindo do ano. Mas ele não é superestimado, você acha? Um jogador que vem. Ele jogava na Arábia. E ele chegou com salário milionário mesmo, é verdade isso? Diz que a operação Igor Coronado custa 2 milhões por mês. 2 milhões, porra. Então deve ser o quê? Salário, luva, premiação. Cara, isso é... Deve ter várias coisas. Assim, o que eu vi dele, ele é diferente, sabe? O trato dele é um cara absurdamente técnico. Não, o gol que ele faz é de quem sabe. Ele sabe jogar bola. De quem conhece. A minha dúvida é se o Igor Coronado vai aguentar fisicamente o tranco do futebol brasileiro. Eu ia destacar um negócio do Coronado. Ó, o microfoninho ali, só não esqueça de... Ia destacar um negócio do Coronado que a gente esquece. Eu imagino que vocês não tenham falado, estava ouvindo. Principal culpado pelas cobranças ao Igor Coronado se chama Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, porque uma semana antes do Corinthians anunciar o Coronado, ele vai num podcast e numa boa intenção de transparência, ele fala que o Coronado vai custar 2 milhões por mês ao Corinthians. Se ninguém soubesse o salário do Coronado, a pressão ia ser outra. Ninguém ia estar cobrando ele por não estar jogando. Mas aí a gente também tem que saber, né? Porque também tem que cobrar transparência. Lógico. Eu não tô falando que ele tá sou completamente a favor, por exemplo, eu gosto de NBA, assisti a final ontem, todo mundo sabe o salário de todo mundo. A favor de que se sabe o salário do jogador. Isso é transparência. Na NBA, eu sei quanto o Jaylen Brown ganha, eu sei quanto o Derrick White. E a gente cobra o jogador é cobrado na imprensa de acordo com o que ele ganha. As grandes discussões na NBA são, esse cara vale ou não vale esse contrato que ele tá ganhando. E por cara, uma instituição, que é o torcedor que paga. O Corinthians é do tamanho do Corinthians. Pública. Porque é lógico que o Corinthians tá tentando o torcedor, acho cara. Meio foda você ficar falando salário de jogador. Eu também, eu mesmo quando eu sei, eu não falo. Eu também acho. Mas por quê? Pô, a gente vive no Brasil, um país perigoso do caralho, mano. O cara sai na rua e tal, você vai sair falando salário, você fala o seu salário, você é cobrado. E eu acho que aqui no Brasil... Eu não trabalho numa instituição como o Corinthians, é diferente, cara. Não, cara, é diferente. Se você assim, com todo respeito, se você é um político, um parlamentar, todo mundo tem que saber quanto você ganha. Você trabalha num clube que é de interesse do seu torcedor, você tem que saber, cara. Eu acho que o cara ganha. Eu acho que dá pra você saber que o cara veio custando muito. E outra, desculpa. Aí você cobra, agora saber o salário... É perigoso. Tá bom, peraí, é perigoso. Concordamos que é perigoso. Mas todo mundo sabe que o jogador ganha pra caralho se o jogador é da base. Porque você vai precisar saber o número. Porque é importante pra você justamente fazer esse tipo de cobrança, você saber se o dirigente tá fazendo certo ou errado. Cara, o Lucas Lima foi jogar no Palmeiras, todo mundo sabia que ele veio custando uma bala, velho. E ele era cobrado em cima dessa bala que ele eu acho que o nosso não debate... Não um número ali, tipo, pô, ele veio ganhando 3 milhões, vamos supor. Não, cara, tipo, ele veio ganhando muito. O Igor Coronado veio ganhando muito. Só que o cara falou o dinheiro. Então, né? eu acho que o nosso debate de salário, ele ainda é... Cara, muita gente não sabe os valores que se tem no futebol. Tipo, quando a gente fala em 500 mil hoje, 500 mil hoje é um salário de jogador médio de clube grande, exatamente. Cara. E parece que é uma... E é uma bala, né? Pô, lógico. Mas assim, quando você fala em contratar um jogador que ganha 500 mil... Hoje é o valor do mercado. O Patrick, com aquele peso dele lá, tá ganhando 500 mil. Cara, geral, às vezes mandam mensagens assim, olha só que fim de carreira, o cara tá na Série B. Os caras na Série B ganham 100 pau, cara. Queria nós, né? Nossa, que fim de carreira, o cara tá na Série... O cara é atacante da Série B, o cara tá ganhando 150 pau, cara. Mais bicho, mais... O primeiro salário de jogador da base hoje que renova com o Corinthians fica na faixa de 30 a 40. Jogador da base. Bidon ganha nessa faixa. Mas voltando ao Igor Coronado, cara, ele joga bola. Aquela balançada de corpo que ele dá, eu já vi. O ponto que pega se ele vai jogar. Dá pra ver que ele é jogador. Dá pra ver que ele é jogador. Se ele tiver sequência, ele vai ser muito importante. É um cara muito inteligente, dá pra ver a movimentação dele. Produzir conteúdo independente não é fácil, vocês sabem. E um jeito de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo legal é você se tornando membro. Clica aqui embaixo que você vai ajudar muito o Futeboteca a continuar existindo.